Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu sou Márcia Olinda, o meu canal de YouTube Márcia Olinda Peçanha, para que você possa ir lá, se inscrever, assistir esse vídeo. Tem outros também, outros temas que nós estamos estudando. Nós estamos refletindo na palavra de Deus. Será um prazer muito grande ter você lá, saber que você passou por lá, saber que você compartilhou, que você curtiu, comentou, não é? Faz parte do meu canal, para que a gente possa estar estudando, refletindo naquilo que Deus tem para nós. E dessa maneira, então, eu quero convidar você para a gente orar, se entregar a Deus e refletir hoje no livro de Juízes. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Santo Espírito do Senhor traga ao nosso coração o ensino da tua palavra, não para apenas acharmos bonito, mas para que possamos ser servos, filhos, obedientes, comprometidos com o nosso Pai e Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pois é, nós vamos estar estudando o livro de Juízes, no capítulo 6, de 11 até o 23, nós vamos pensar em Gideão, não é? Um homem guerreiro, não é? Que Deus tirou de um lagar. Bom, e qual era a situação em que Gideão, esse guerreiro, foi chamado? Nós vamos pensar um pouquinho, rapidamente, no contexto em que Gideão estava inserido. Quando nós lemos o capítulo 6, o versículo 11, ele começa a relatar para a gente a situação em que estava vivendo o povo de Israel. Estava vivendo uma situação de domínio, estava sendo dominado pelos midianitas, não é? Mas por que o povo de Israel estava vivendo isso e quem era Israel? Bom, eu quero dizer a você em poucas palavras que a Bíblia, quando relata sobre o povo de Israel, é porque Israel foi uma nação em que Deus escolheu para que pudesse estar abençoando outras nações à medida que fosse conhecendo Deus, se relacionando com Deus, aprendendo, recebendo e tendo que dar para o outro. Mas havia, nas instruções que Deus dava, um pouco de resistência, não é? De desobediência, mesmo porque Israel viveu em contextos diferentes em que o povo estava com dificuldades de abandonar as coisas que estavam arraigadas no seu interior para se renovarem, se refazerem enquanto pessoas pertencentes a Deus, né? Então nós vemos que Israel tinha a orientação de não adorar outro Deus. Deus seria o único Deus de Israel. Não buscar imagens de escultura, não se curvar diante delas. Isso é bíblico e Deus orientava Israel claramente quanto a isso. Mas nesse período em que o guerreiro Gideão estava no lagar, nós vamos ver que Deus ficou um pouco indignado com Israel, porque Israel desobedeceu e buscou outros deuses. Então, por Israel ter buscado outros deuses, o que foi que o Senhor fez? O Senhor subjugou Israel aos midianitas. Os midianitas eram um povo muito difícil de lidar, era um povo hostil, não é? Era um povo explorador e vinha para destruir as coisas que Israel construía. E Israel então começou a esconder-se dos midianitas, que quando vinham para atacarem Israel, eles vinham inclusive acompanhados também dos amalequitas. Então a palavra de Deus diz que
eles acampavam na terra e destruíam as colheitas até o sul, perto de Gaza, não deixavam nada para os israelitas viverem. Se os israelitas tinham ovelhas, eles levavam todas, vacas, eles levavam todas, tudo que os israelitas tinham, né? Se tinha jumento, né? Eles levavam tudo e deixavam os israelitas sem condições de viver, de terem a sua sobrevivência. E quando eles chegavam com o gado deles, não é? E chegavam e acampavam, as barracas eram numerosas, não é? Era como diz aqui a palavra de Deus, que chegavam com seu gado e as suas barracas eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Eles vinham para destruir mesmo. Eles vinham para fazer Israel sentir que não tinham condições de nada mais, apenas de fazer para eles. Os israelitas então resolveram se voltarem para Deus. E eles então clamaram ao Senhor. Porque Deus, ele escuta quando os seus servos clamam, quando os seus servos se colocam de joelhos, quando os seus servos contam para ele as coisas, quando o coração que está oprimido se chega para Deus, não é? Deus cumpre a promessa que diz, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então o povo clamou. E aí Deus vem ao encontro, não é, dos israelitas. Nós precisamos compreender que nessa passagem bíblica, quando Deus vem ao encontro, Deus traz a existência, né? Trouxe o anjo chegou e encontrou Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. E o anjo do Senhor chegou e disse para Gideão que Gideão era corajoso. Gideão era corajoso, não é? E deixa eu encontrar aqui para eu ler para você. Ainda quero dizer a você um pouquinho antes, não é? Que os filhos de Israel, quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor disse para eles, através de um profeta, o seguinte: eu fiz vocês subirem do Egito. Eu estive com vocês lá. Eu livrei vocês das mãos dos egípcios e da mão de todos que oprimiam vocês. Não é? Eu expulsei diante de vocês e eu dei a terra para vocês. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas vocês não me deram ouvidos. Vocês não me deram ouvidos. Então o Senhor conversou com o povo, ou seja, o clamor chegou até Deus e Deus os respondeu e disse para eles: vocês não me deram ouvidos. O Senhor então traz, depois da resposta de quem ele era, a existência, o anjo que se assentou debaixo do carvalho, e esse anjo então viu Gideão malhando trigo no lagar. E o anjo do Senhor disse: o Senhor é contigo, homem valente. O nome de Gideão significa guerreiro. Mas naquele momento, diante daquela realidade, Gideão não se sentia guerreiro. Não. Gideão estava vivendo um momento de grande opressão. E ele estava malhando trigo num lagar. Lagar era lugar para se pisar as uvas, né? Trabalhar as uvas, amassar as uvas, para que dali saísse o vinho. Era lugar escuro. O lagar era lugar desfocado.
Havia ali na pessoa de Gideão medo, havia ali opressão dos midianitas e amalequitas. E nesse momento, Deus se manifesta através daquele anjo. E Deus então diz para Gideão, não é, que ele era um homem valente. Sabe por que Deus fez isso? Aqui eu vou dar uma paradinha para a gente pensar na gente, não é? Porque hoje, muitas vezes, nós nos comportamos como os israelitas. Deus está nos chamando, Deus fala conosco, Deus faz sinais para nós, Deus se revela claramente através da Bíblia Sagrada. Nós não lemos, não buscamos, muitas vezes nos posicionamos até de uma maneira preguiçosa. Queiram os ouvintes me perdoarem, mas é assim que nós fazemos às vezes. Não queremos ler, não queremos estudar, não queremos descobrir quem é o Deus da Bíblia. E nós apenas ficamos com aquele conceito, né? Simples, olha, Deus criou o céu e a terra, Deus criou a natureza, Deus mandou o seu filho, morreu por nós na cruz e pronto. Mas Deus quer relacionamento, Deus quer amizade, de tal maneira que ele se torne amigo da gente e a gente amigos dele. Então, naquele momento, Gideão estava vivendo uma situação muito difícil. Emocionalmente, quem era Gideão? Emocionalmente, Gideão era um homem depressivo, era um homem medroso. Os midianitas poderiam chegar, então eu vou ficar nesse lugar aqui. Esse lugar que não tem foco para eles. Esse lugar que é escuro, eu vou me esconder. E muitas vezes não é diferente conosco. Nós somos desobedientes, desatentos com a lei do nosso Deus, somos desatentos, não somos fiéis e não somos leais ao Senhor, não somos, mas não vemos que isso traz para nós prejuízo e dificuldade, porque nós deixamos de olhar para nós nessa realidade e nós então não temos motivação para continuar. Não temos. As circunstâncias nos abatem e nós ficamos enfraquecidos, como estava Gideão. Então nós precisamos ver que Deus se manifesta e chama Gideão de valoroso, de valente. Deus o estava motivando. Deus estava dizendo para Gideão: você está se vendo assim, mas eu vejo você diferente. Eu te conheço melhor do que você mesmo. Será que não há algo nessa passagem que diz para a gente que há momentos que nós não temos autoestima? E que há momentos como esse mesmo que nós estamos vivendo, que o medo toma conta de nós? Não há situações na nossa vida que ficamos depressivos, às vezes num contexto familiar, às vezes num contexto parental, às vezes num contexto de trabalho, aonde estamos inseridos, nós não ficamos desmotivados como ficou Gideão, desfocados, queremos nos esconder, não queremos conversar. Pois é, Gideão estava assim, então Gideão vai e conversa com o Senhor. E ele diz: Senhor meu, o Senhor é conosco, por que veio isso tudo sobre nós? Aí ele começa a abrir o coração dele dentro daquela realidade em que ele estava desmotivado, não é? Aí quando chega o versículo 13 e 14, não é? O que é feito, Senhor, de todas as suas maravilhas? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Senhor, por que está acontecendo tudo isso? É a hora que nós paramos e nós nos atemos para que o momento em que nós vamos falar com Deus as nossas situações. Às vezes nós ficamos tão decepcionados
tão entristecidos e tão chocados com as coisas que vêm às vezes porque aconteceu na vida de alguém que amamos muito, ou porque alguém que amamos muito não nos ama tanto quanto, não nos valoriza, não nos quer por perto, e nós ficamos grandemente abalados e nos sentimos pessoas não só assim desmotivadas, como eu já disse, mas desvalorizadas. E Gideão estava se sentindo desvalorizado. Então o Senhor disse para Gideão, não é? Quando ele disse assim, quando Gideão disse, porém agora, Senhor, nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor falou assim, vai na tua força e livra Israel. Eu acho isso lindo, porque é a hora que Deus vê que havia no interior daquele homem tantas lutas, tantas dificuldades internas, mas Deus diz para ele que ele era valoroso, e essa realidade de valorização, essa realidade de motivação vinda do Senhor, faz com que esse homem pense que agora, nessa ordem, ele teria que sair do lagar. Como sair do lagar? E não era só para ele que ele ia sair do lagar. Ele ia sair do lagar por causa de uma nação inteira. Você já pensou isso? Você já pensou que a gente às vezes tem que sair do lagar? Porque se a gente não sair do lagar, os nossos filhos desfalecem, se perdem, se desligam de nós, perdemos nossa família e viveremos frustrados. Você já pensou que algumas vezes, se a gente não sair do lagar, a mulher perde o marido perde a mulher? Nós vamos buscar o que temos com fartura em casa em outro lugar, porque aqui dentro de nós há um lagar, há um escuro. E Deus está olhando para a gente e está dizendo para a gente que a gente tem o nosso valor. Varão valoroso, vai na tua força. Às vezes você vai precisar ouvir isso do Senhor. Você vai precisar se levantar e ir na sua força, por amor. Por amor. E também para defender quem você vê que está se destruindo do seu lado. Então nós vemos aqui que ele disse assim, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre, Manassés, e eu menor da casa de meu pai. Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Olha só, olha o sentimento de desvalorização. Eu sou o menor da casa do meu pai. Nós somos os mais pobres. Então havia ali uma conversa sincera de quem não escondia o que sentia. Gideão se achava esse homem com uma autoestima muito debilitada. E então ele diz para o Senhor que era assim que ele se sentia. Ele estava conversando com Deus. E Deus estava dando a Gideão uma oportunidade muito grande. A oportunidade de sair do lagar. De sair daquele lugar desfocado, escuro, escondido, desanimado, cheio de medo, cheio de angústia. Gideão precisava sair do lagar. Conversando com Deus, ele estava contando a sua situação, exteriorizando aquilo que estava interiorizado dentro de si mesmo. Meu amigo, Deus faz isso conosco. Quando nós conversamos com Deus, uma conversa de coração, sentida,
respeitosa, tendo Deus como uma pessoa que nos escuta, que nos alivia as dores, que leva os nossos fardos, que nos chama a atenção, mas que também não nos deixa desgarrados. Quando nós fazemos isso, Deus vai fazendo em nós a terapia de que tanto necessitamos em determinados momentos da nossa vida. Então, Gideão saindo do lagar, Gideão naquela conversa, Gideão então, mas Senhor, se é o Senhor mesmo, eu gostaria, não é, que o Senhor confirmasse isso. E ele então pediu a Deus, dentro de 2 testes, que Deus se mostrasse para ele. Porque Gideão tinha medo. Medo de estar se auto-enganando com aquela conversa e de não estar vindo de Deus. Meu amigo, eu quero dizer para você que eu estou aqui na minha casa. Você está aí. E eu penso que o que chega até nós é porque Deus, na sua graça, quer nos alcançar. Então, olha, se você tem vivido uma situação de lagar, Deus está chegando até você. E quando Gideão entendeu isso, Gideão pediu que o Senhor não fosse embora antes que ele fizesse uma oferta ao Senhor. E ele veio com a oferta e colocou a oferta no chão. E Deus então capacita Gideão, naquele momento, em dizer para Gideão, não é no chão, coloque na penha. Ou seja, no altar, venha para o altar com a sua oferta. O que é que você tem para se ofertar? Ou melhor, para ofertar a Deus. Eu quero dizer para você que Deus gostaria muito que você se ofertasse ao Senhor como um sacrifício vivo, com todas essas situações que podem estar emaranhadas dentro de você. Que você se ofertasse. Sabe por quê? Porque Gideão, ele via toda a problemática do contexto que afetou o emocional dele. Mas Gideão conversou, saiu do lagar e ofertou a Deus. Eu quero dizer para você que não só Gideão fez isso, você também pode fazer. E que o Deus que chamou Gideão, o Deus que ouviu o clamor de Israel, é o Deus que vai libertar você e que vai ouvir também o seu clamor. Porque ele requer de você uma relação onde você se dê a conhecer mais e que você o conheça mais. Ande com ele, conte para ele a situação da sua família, no seu trabalho, na sociedade que você está inserido. Peça, agradeça, não é? Faça votos ao Senhor, mas se entregue ao Senhor Jesus. Olha, Israel levou 7 anos no domínio dos midianitas, porque desobedeceu a Deus e adorou imagens de escultura, adorou deuses que não era o Deus da verdade, o Deus que criou os céus e a terra. Olha, se você quiser ver no Evangelho de João, capítulo 1, lá diz que todas as pessoas que receberam Jesus, Deus os fez filho de Deus. O que eu quero dizer para você com isso? Nós somos ensinados que todos somos filhos de Deus. A palavra de Deus não nos diz isso. Ela nos diz que todos que receberam Jesus se tornaram filhos de Deus. Jesus é o único caminho que te conduz até Deus. Não há outro. Então, não faça como Israel fez. Não indigne o Deus que te ama, o Deus que já se revelou, o Deus que mostra na Bíblia o que Ele quer e o que Ele requer de você. Não precisa fazer testes com Deus, mas você precisa, pela fé, se entregar a Deus.
acreditar nele e ver que ele age, que ele é uma pessoa que escuta, que te abraça, que te dá colo, que te restaura, que cura as enfermidades da alma, aqueles sintomas que hoje tantos médicos, não é, que têm nos tratado. Não estou dizendo que não devemos nos tratar com os médicos, nada disso. Se Deus deu inteligência e sabedoria, e se precisamos passar por esse caminho, vamos passar. Deus há de abençoar o nosso remédio, há de abençoar o médico que está tratando da gente. Mas há muita coisa em nós que são traumas, que são situações de convivências que nós nos sentimos fracassados, são situações que nós precisamos perdoar os outros para que nós tenhamos paz. E olha, isso não são coisas fáceis de se viver, mas Gideão tinha medo, Gideão tinha angústia, Gideão tinha sentimento de inferioridade. Gideão era tão humano quanto você e quanto eu. Deus o chamou. E Deus fez de Gideão uma personagem que foi transformada, não é? Porque ele creu que ele estava diante de Deus e que Deus era o Deus que libertou Israel e que poderia libertá-lo. Então eu quero convidar você. Sabe para quê? Para orar comigo. Eu quero convidar você para a hora que você estiver no YouTube, nos seus comentários, se você está vivenciando uma situação que você precisa de oração, coloque lá no comentário, não é? Nós vamos, quem sabe, marcar um encontro, um momento para que possamos juntos a gente orar, conversar com Deus, clamar a Deus, para que Deus venha e faça ficar esbarrado e parado o inimigo, ou, melhor dizendo, numa associação do nosso estudo, os midianitas e amalequitas hão de sair da nossa vida, da nossa casa, dos nossos relacionamentos, para que a gente possa florescer com Cristo Jesus. Jesus veio para que eu e você tenhamos vida de paz em meio aos conflitos, vida de confiança em Deus, vida de refúgio no Senhor, vida abundante. Que o Senhor nos abençoe e guarde. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça, eu vou abaixar a minha. Vamos fechar os nossos olhos e vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus, nós entregamos ao Senhor a nossa gratidão, nós entregamos ao Senhor a nossa vida, nós entregamos ao Senhor os nossos filhos, a nossa casa, pedimos ao Senhor a tua bênção, pedimos perdão ao Senhor pelos pecados que nós cometemos, misericórdia sobre nós como a chuva que rega a terra. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos livre do mal, das pessoas mal intencionadas, que pensam em fazer o mal de manhã, de tarde, de noite. Livra-nos, ó Deus, das armadilhas do inimigo de nossas almas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos tementes com o Senhor, para com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a amar o Senhor de todo o nosso coração. Anda conosco, liberta-nos, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, até o próximo. Será um prazer receber você. Eu estarei visitando o YouTube para ver se lá você colocou o seu pedido de oração ou algum comentário que eu também preciso de ouvir você e de saber o que você está pensando aí do outro lado. Que Deus nos abençoe. Amém.